Show de bola, comandante, sejam todos muito bem-vindos, excelente noite para vocês. Meu convidado já deve estar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Meu convidado da noite de hoje está aqui e a gente vai falar com um mega empresário, tá? Um empresário fantástico, ele é muito rápido, ele é muito bom, ele é muito bom, vocês não têm noção. E ele vai dividir aqui com a gente um pouquinho como ele toca os negócios dele, o que ele está fazendo neste momento, né? Nesse momento de crise, como que ele está tocando o negócio dele. Deixa eu ver se ele está por aqui. Ele ainda não estou vendo ele por aqui ainda, tá? Bom, mas pessoal, olha só. Quando ele está chegando assim que ele chegar a visualizar que ele chegou, que ele está na área, a gente chama ele. Pode até acontecer de repente não funcionar, porque ele está em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e lá a internet dele não é a melhor internet do mundo. Então pode ser que ele não entre. Se ele não entra, eu vou tocar a live aqui, tá? Então o que acontece, né? Uma das coisas que a gente ensina para os nossos empresários, vamos abaixar o volume para fazer a live. Pode pegar, minha gatinha, pode pegar. Vou desligar aqui, tá bom? Te amo, meu amor. Então, o que acontece, né? A gente fala muito das empresas organizadas baseadas em princípios e valores. E aí, a gente estava conversando com um grupo, o meu grupo dos empresários que eu mentoro, e a gente tem um empresário lá que ele é fora da curva, né? Fora da curva. O seu José, ele tem 61 anos, recém fez 61 anos, e ele tem uma história de empreendedorismo fantástico, cheio dos altos e baixos, assim como a maioria dos empresários, mas um cara que sabe se reinventar. Então, ele tomou uma invertida da vida muito grande, né? Quando veio depois da Copa do Mundo, ele trabalhou em várias obras, ele montou todo o centro de imprensa, né, nos estádios da Copa do Mundo, lá no Rio de Janeiro. Ele montou várias obras e aí quando veio o negócio da Lava Jato, ele tomou o calote, né, das empreiteiras, essas empreiteiras que trabalharam que foram pegas na Operação Lava Jato, tipo Odebrecht, OAS, esse tipo de coisa. Então, foi um tsunami na vida dele. Ele saiu de uma empresa que faturava por volta de 100 milhões de reais para uma empresa que desceu para 20 milhões de reais de faturamento. Só que ele é um cara que ele tem alguns princípios, é cliente nosso, e ele, identificando quais eram os princípios dele, ele voltou à tona. Em pouco tempo ele recuperou a empresa cresceu de novo, e aí, mediante a crise, a gente estava falando, a gente tem uma sala de guerra, né? Dos empresários que eu faço mentoria, a gente criou a sala de guerra do nosso Mastermind. Ele está entrando aqui. Boa noite, comandante Josélio, como que você está? Como que você está? Tudo bem? Boa noite. Muita variação na internet aqui, né? Porque eu estou num local bem remoto, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Legal, eu tô te ouvindo muito bem, tá? Tô te ouvindo muito bem mesmo. E aqui tá bem bom para mim. Obrigado, antes de mais nada, obrigado, Josélio, por ter participado. Como eu não tinha visto você entrando aí, eu estava contando aí da história, né? Que a vida foi cheia dos altos e baixos, e o último tombo, né? Que você tinha tomado, e foi um senhor tombo, foi logo depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E aí você se renasceu como uma fênix, renasceu das cinzas baseado nos seus 3 princípios, né? Que é resultado, agressividade e velocidade. E mediante o cenário, você já vinha atuando muito forte com esse princípio de velocidade, agressividade e resultado, inclusive para contratar pessoas, inclusive para desenvolver suas equipes, desenvolver seus gerentes e para expandir a sua empresa. E aí, queria depois que você contasse, o José, ele praticamente triplicou o faturamento da empresa dele em coisa de 4 ou 5 meses. E aí, com um crescimento forte, constante, veio o coronavírus. E quando veio o coronavírus, a primeira coisa que ele pensou foi meus 3 princípios: velocidade, resultado primeiro, né? Agressividade e velocidade. E ele fez a sala de guerra dele, fez os planos dele, sempre levando esses princípios. Isso faz com que ele, assim como todos os empresários estão preocupados, não é diferente, né? O José também está preocupado, mas ele, baseado nesses princípios, ele tomou várias medidas, e medidas que surtiram efeito. Então convidei ele para vir falar um pouco para a gente sobre
isso, sobre o que ele acredita, sobre as reinvenções dele, contar um pouco da história dele, para vocês entenderem e vocês se inspirarem que no final do dia, né, Mar Calmo nunca fez marinheiro bom, né? Então, o marinheiro bom é feito com mar revolto, né? E aí você vai aprender um pouquinho disso daí com o José. José, conta um pouquinho para eles da tua história, e aí dentro da tua história traz esses princípios, resultado, agressividade, velocidade. É a gente entender quem a gente é, entender como a gente funciona, para entender que a empresa é um reflexo do dono, e tudo tem que estar alinhado com isso. Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que a nossa audiência vai curtir muito ouvir você falando sobre isso. O que eu posso falar é que a empresa é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, né? E já passou por todos os planos possíveis e crises possíveis que vocês possam imaginar, né? Desde o congelamento do dinheiro nos bancos, hiperinflação. Então, quer dizer, a gente já tomou muita porrada e a gente teve que se reinventar ao longo do tempo. E durante todo esse tempo, a gente sempre atuou no segmento da construção civil, que era um segmento que sempre foi muito próspero e cresceu muito no Brasil, sempre crescendo 10% ao ano, e a gente atuando nesse segmento. Eu não tenho certeza, Marcelo, se vocês estão escutando aí. Tô ouvindo bem, Mas tô aí, ouvindo bem, tô ouvindo bem. continuando. Oi? Estou ouvindo bem, Está estou dando ouvindo bem uma aqui. pequena interferência aqui. E aí, continuando, durante esse período, até que durante a última crise, que foi logo após na verdade, estando no Rio de Janeiro, a gente teve uma sobrevida pós-Copa do Mundo, pós-crise da Dilma, PT, tudo. A gente ainda teve um ano razoável em 2016, mas depois da Olimpíada tudo desabou, né? Então, depois da Olimpíada, o nosso faturamento caiu a menos de 40% do que era o normal. E a gente teve que repensar a empresa, reestruturar a empresa. Então, foi a partir desse momento que a gente conheceu o EAG. A gente começou a trabalhar forte a implantação do nosso código de cultura e a partir daí foi só crescimento, só sucesso até chegar agora o coronavírus. O que você gostaria assim mais que eu colocasse um pouco sobre talvez como é que a gente vem trabalhado agora nessa crise do coronavírus? Pode ser por aí? Então, o que eu acho interessante, José, é assim, ó. Primeiro, né, a energia que você tem, já tendo tomado todas as pancadas, né, com 61 anos de idade, você tem mais energia que muito garotão aí, não chega nem aos Obrigado, pés, obrigado. né? E então, parabéns por isso. E quando você vai tomar decisão, né, ultimamente todas as suas decisões, inclusive contratações de funcionários, as decisões elas são Sim. baseadas nesses seus princípios, Nos resultado, valores, nos valores. agressividade e velocidade. Por que resultado? Por que agressividade? Por que velocidade? Como isso se transparece no dia a dia, né? Porque você tem muita velocidade. Você aprende um negócio aqui hoje na sala de aula, 2 dias depois já está todo mundo fazendo aquilo na tua empresa, né? E imagino que às vezes é até difícil das pessoas acompanharem, né? Como isso norteia a condução das suas empresas e como isso norteia você tomar as decisões rápidas num momento igual esse coronavírus? Eu queria que você contasse um pouquinho daquele negócio. Os meus vendedores têm que ligar para 20 pessoas por dia. Isso, vamos Veio lá, a crise, vou agora tem que caminhar. ligar para 40, né? Primeira coisa que eu acho que é importante colocar é o seguinte, né? Você tem que ter pessoas. E as pessoas têm que incorporar o valor ou os valores que são fundamentais para a tua empresa funcionar, né? Então, o Código Cultura veio assim, a gente definiu quais eram os principais valores e nesse último planejamento estratégico a gente colocou a agressividade como sendo uma coisa fundamental ao lado da velocidade. Por quê? Porque o mundo anda muito rápido. Hoje, tudo é muito rápido. Pô, você instalou o dedo, no dia seguinte já mudou. E então a gente entendeu que, para trabalhar com a gente, a pessoa tem que ser faca na caveira. A gente brinca assim: olha, tem que ter resultado, entregar resultado, bater meta, tem que ter velocidade. Quando a gente define
e um plano, uma estratégia é para agora, é para já, não é para daqui a um mês, 2 meses, é para fazer acontecer e ser agressivo. Ser agressivo é não aceitar o não. Ah, não dá para fazer. Não, mas por que não dá para fazer? Dá para fazer sim. Vamos entender quais são as suas dificuldades. E foi assim que a gente começou a enfrentar o coronavírus. Que aconteceu? Eu estava comemorando meu aniversário e nesse dia, que foi 12 de março, né? No dia 13, minha filha tinha acabado de dar um curso para 25 pessoas de todo o país. Ela tá aqui, a Helena tá aqui, tá assistindo Ela a deve live aqui estar com a gente, assistindo tá? aí. E ela Tá, já chegou vi em ela aqui Búzios, já. a gente estava em Búzios comemorando meu aniversário, ela foi jantar comigo, e ela chegou, pô, espirrando, tossindo. No dia seguinte eu estava espirrando, estava tossindo, minha mulher também. Eu falei, caraca, fudeu. Pegamos o coronavírus. E na mesma hora eu liguei para a minha equipe, liguei para o Marcelo, liguei para a Denise, liguei para a Patrícia. Gente, olha só, o bicho pegou. Coronavírus, pô, vai acabar com o país. A coisa não é brincadeira. Estou assistindo aqui o que está acontecendo no mundo. Eu tive um tempinho para entender melhor o que estava acontecendo isso no dia 13. E na mesma hora aí vai a velocidade. A velocidade é importante, a agressividade é importante. Na mesma hora, pelo telefone, gente, vamos implantar já home office Home office. segunda-feira. Então, Marcelo, olha só, cara, verifica o que a gente tem de notebook na empresa, verifica se todo mundo tem celular com 4G, verifica quem pode ir para casa, quem não pode ir para casa, que segunda-feira, quando eu chegar aí, a gente tem que começar de 7h30 da manhã até meio-dia, todo mundo embora. A pessoa chegou, assinou um termo, assinou um documento, vai para cá trabalhar em home office. E isso aconteceu. Tá? A equipe está bem engajada, a equipe é foda, a minha equipe é foda. Agradecer até eles aqui em público, a Denise, Patrícia, Marcelo, Guilherme, todo mundo que trabalhou forte aí nesse... Se eu esqueci de alguém, me desculpa, né? Mas foram as pessoas com quem eu mais falei nesse período. Colocamos quase 50 pessoas em home office até meio-dia de segunda-feira. Na terça-feira de manhã, colocamos o resto da empresa em home office. E as lojas, a gente começou a trabalhar em algumas pessoas em casa, outras pessoas presentes, até porque a gente não sabia o que o governo ia determinar, estava tudo muito incerto, o governo sempre muito lento para determinar alguma coisa. E foi com agressividade, velocidade e mirando no resultado que a gente conseguiu, posso falar aí, em 48 horas, colocar quase a empresa inteira em home office. Isso foi muito legal e aí as vendas não pararam. Mas aí, continuando... Você arrebentou nas vendas nesse período, né? Olha só, nessa primeira semana a gente conseguiu continuar na meta. O que aconteceu? Mesmo com o país parando, mesmo quando aconteceu, a gente conseguiu segurar 2 semanas bem próximo da meta estabelecida, né? Os indicadores estavam caminhando bem e a gente começou a ver que ia ter uma desaceleração. Então, Natural. com a mesma velocidade que a gente colocou todo mundo em home office, toda a equipe de pré-venda, inside sales, alguns vendedores de loja, outros não, a gente começou a pensar o seguinte, olha, qual é o próximo passo? Então, de novo, usando aí, pensando sempre nos valores nossos, né, que é manter o resultado, entregar resultado, trabalhar com velocidade, com velocidade, com qualidade, obviamente, trabalhar com agressividade, de não aceitar mimimi, por exemplo, isso é uma coisa que a gente valoriza muito. A gente começou a entender que para manter a operação, a gente tinha que duplicar o esforço. E aí foi que, mesmo as pessoas em casa, né, nossa equipe de gerentes, nossa equipe de supervisores, a gente falou o seguinte, gente, a gente tem que dobrar a meta de ligação, a gente tem que dobrar a verba de marketing, a gente tem que dobrar o número de leads, a gente tem que dobrar o número de orçamentos, se a gente quiser continuar vendendo o que a gente vendia. Mesmo com todo esse esforço, as vendas despencaram, caíram bastante, mas a gente está num nível ainda aceitável, entendeu? A gente está trabalhando com uma equipe grande em casa, uma parte da equipe nas lojas. São quantos colaboradores? Bastante... Por volta de 600 colaboradores?
No total, a gente está em torno de 300 colaboradores. 300 colaboradores. Isso, em torno de 300 colaboradores. E a gente vem fazendo esse trabalho, sempre focado nos valores. Então, você estava falando em seleção, né? A gente está sempre fazendo seleção e a pessoa não entra enganada na empresa. A gente é muito claro no processo de seleção, a gente deixa a coisa muito clara, ele tem um onboard muito específico para conhecer os valores da empresa. Então, todo mundo que entra sabe que tem que entregar resultado, tem que atuar com agressividade, velocidade, tem que reconhecer o desempenho das pessoas, que reconhecimento é um valor forte para a gente também, e a liderança. Então, na verdade, a gente está em cima de 5 pilares, que é liderança forte, reconhecimento, agressividade, velocidade e resultado. É como a gente está trabalhando hoje. Entendeu? É esse o caminho que a gente está seguindo. Não está fácil, não, viu? Posso falar que está Não, não, muito difícil o cenário está difícil para todo mundo, mas o que para acaba todo mundo. acontecendo, né? Eu tenho falando assim, cara, é, a gente já fez todos os planos de contenção, a gente já sentou no caixa para olhar e falar, bom, preciso segurar o caixa até o final do ano, a gente já planejou o que vai fazer para segurar o caixa, e agora a gente armou nossa defesa, não adianta ficar só na Sim. retranca, tem que ir para o ataque. Né? Então é o que eu tenho falado para todo mundo. A defesa eu armei. O que é a defesa? Garantir que eu vou pagar todas as contas até o final do ano, até agosto, dependendo da empresa. Agora eu tenho A que ir para o gente ataque, pensou porque mais não ou adianta menos por ficar. aí também. Não adianta ficar só aqui na retranca esperando e rebatendo bola, a gente tem que pegar uma bola que sobe e sair correndo para fazer gol lá na frente. Então a gente está armando o Mas não dá ataque. para esperar o governo também, né? Não dá para ficar esperando o governo. A gente tem que agir, né? E a Helena colocou aqui, conta como que você está controlando as pessoas no home office. Como é que é? Conta. Como você está controlando as pessoas no home office? Ah, não, isso foi legal. A nossa TI descobriu um programa de jogos, foi muito legal, que chama-se Discord, que o pessoal, que a Discord. galera que joga no mundo inteiro, eles usam para fazer os times. Então, o que a gente fez? A gente colocou times, por exemplo, eu tenho loja Ramos. Então, todo mundo que é da loja de Ramos, no Rio de Janeiro, está num time em que está a gerente geral, a gerente da loja e todos os vendedores. Isso na área comercial. E esse time está presente e conectado o dia todo. Tem o time de São Gonçalo, tem o time do financeiro, tem o time da contabilidade. E a gente criou vários times que ficam conectados o tempo inteiro. E uma coisa que foi interessante que a gente fez foi o seguinte: como a gente pensa que tem que ser faca na caveira, né? A gente pediu para todo mundo, entre 7h30 e 8 horas, informar o que vai entregar ao longo do dia. Ou seja, já que a pessoa não tem que encarar 1 hora, 2 horas de ônibus, ou de trem, ou de engarrafamento, ela pode sentar meia horinha antes, planejar o dia dela e dizer o seguinte: olha, ao longo do dia eu vou fazer 80 ligações, eu vou gerar 10 orçamentos, eu vou fazer feedback de alguns orçamentos abertos, e ele passa isso por e-mail para a gerente dele. E no final do dia, quando encerra o expediente às 6 horas da tarde, ele faz um pequeno relatório, um pequeno briefing, se ele fez ou se ele não dizendo o que fez. aconteceu e o que não aconteceu. A Entendeu? gente já vem utilizando essa prática já há algum tempo, Josélio, e agora a gente intensificou essa prática agora no home office. E realmente isso gera engajamento, isso gera comprometimento, e isso mostra quem está desalinhado, né? Porque no final do dia o cara tem que mostrar. Uma coisa interessante que a gente começou a fazer é assim, às vezes você chega para a pessoa e fala assim, faz tal coisa, né? E aí a pessoa fica em dúvida. Isso veio da Aline, né? Dos nossos rituais, das nossas práticas. A gente tem lá o EAG Talk. E aí no EAG Talk a Aline apresentou o livro A Coragem de Liderar, da Brené Brown. Sim. E lá no livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown, ela fala o descreve feito. Então a gente tem usado muito o lance do descreve feito. O que é o descreve feito? Quando você delega alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não entendeu direito, ela fala, tá, legal, me descreve feito isso aqui. Depois de feito, me descreve como que isso é. Entendeu? Então eu tenho usado muito isso. Antigamente eu falava assim, desengravida isso. Né? Agora a gente Sim. tem usado muito descreve feito. Então, cara, você chegou no final do dia, hoje eu trabalhei pra caramba,
não sei o quê, foi uma correria, foi uma loucura, fiz um monte de coisa, uau. Eu falo, legal, bacana, me descreve feito. O que que é esse monte de coisa, o que Na que você verdade, fez, ele entendeu? visualiza aquela tarefa feita, né? Seria por aí. Não, é simplesmente falar, descreve feito, o que que é um monte de coisa, né? O que que é esse monte de coisa que você fez? Descreve, fala pra mim o que que é, me conta, porque, né? Ah, todo mundo trabalhando pra caramba, legal, descreve feito, o que que todo mundo tá fazendo, o que que tá entregando no final do dia. Então a gente tem adotado esse prazo. Fala um pouco mais sobre esse Discord. Você falou que ele é um jogo, mas eles ficam jogando, como que é isso? Não, não é ficam jogando, né? Né? Você tem conexão permanente, você pode ficar conectado o dia inteiro, diferentemente do Zoom. Então, você tem lá um time com 10 pessoas e todos eles estão online de 8 da manhã às 18. Qual é a ideia? O colaborador que está em casa trabalhando, a gente criou um procedimento de trabalho de home office que ele assinou para ele saber qual é o comportamento que ele tem que estar em casa. Ele não pode estar em casa e aí some, vai brincar no quintal, no meio do expediente. Não. Ele está no expediente dele de trabalho de 8 às 18, presente, conectado, e ele tem que estar ali ligado com a equipe para tirar qualquer dúvida, para perguntar, para esclarecer, conversando com a sua gerente, né? Com a sua liderança imediata. É esse o caminho. É um Hum, programinha de jogo, mas funciona bem legal, que legal, entendeu? o Discord. Você já tinha falado para mim dele, eu não cheguei a Isso pesquisar. aí. Lá na Luma, eu estou usando o Team, Microsoft Team. Eles têm esse aplicativo, que é bem legalzinho. E É. no EAG a gente usa o Trello, né? O Slack, a gente usa Trello, Slack, o WhatsApp, é lógico, e o Zoom, né? O Slack eu não entro, não sei nem como uso o Slack. Eu não sou tão Aham. texável assim, né? É. Mas o Trello, ontem eu comecei a usar, porque até então eu não estava usando muito, isso deu bastante resultado. Tá, esse lance do resultado de agressividade, por exemplo, ano passado, de abril, se eu não me engano, foi isso, né? De abril do ano passado até agosto, você praticamente triplicou as suas Sim, vendas, sim. né? Olha só, janeiro desse ano foi o recorde, né, de vendas, quase o triplo de um ano atrás, e a gente em março já estava com uma projeção de venda por dia útil, porque a gente trabalha muito com KPIs, a gente mede basicamente tudo, né? A gente mede quantas ligações o vendedor faz, a gente mede quantos orçamentos são gerados, quanto em oportunidades são geradas por cada vendedor, ou seja, a gente tem alguns bons relatórios que a gerente pode olhar e perguntar assim, deixa eu ver o vendedor Joãozinho, quantos orçamentos ele fez nesses últimos 5 dias? Esses orçamentos, quanto em oportunidade de dinheiro de venda ele gerou. Então, o que está acontecendo? A gente estava com uma projeção de realmente ser recorde total em março. Março seria um mês da gente superar todas as vendas dos últimos 10 anos. A gente nunca ia ter chegado nesse patamar. A gente estava, sabe aquela história, você mira no sol para acertar a lua? A gente estava quase acertando o sol nesse mês de março, não fosse essa crise pós-dia 15 de março, né, que a coisa começou a acontecer. Mas eu acho que eu queria contar uma coisa muito interessante, Conta. que a gente também, ô Marcelo, a gente tem que se preparar para os tempos ruins, né? Porque essa crise está só começando. Eu Eu também acho. acredito numa desaceleração muito grande para os Brusca, brusca. próximos 3, 4 meses. Aí a coisa vai ficar muito ruim, muito ruim. Para quem está nos assistindo, eu não estou querendo ser pessimista, mas eu queria passar essa visão de mercado, né? Que eu não acredito em recuperação rápida. Em maio vai estar tudo bem, em junho vai estar tudo bem. Não. Eu acredito que a coisa vai ficar bastante complicada até o final do ano. E aí, o que a gente fez? Paralelamente a isso, eu liguei para o Guilherme e falei, Guilherme, senta aí, bota foco e analisa a DRE dos últimos 6 meses. Pô, eu acho que o empresário que não tem que ter, né? Nem que seja um rabicho no papel. Antes de. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta, José, né, sem Vai. querer te interromper. Antes da Helena ter entrado e ter feito o EAG, antes do Guilherme, porque primeiro veio o Guilherme,
depois vem a Lena, Isso. depois vem você. Você tinha isso? Tinha os relatórios gerenciais, você Não, tinha não os tinha nada, não valores, tinha não nada, tinha nada, Marcelo. não tinha nada. Não tinha nada. Cara, você é o meu mentor. Eu te agradeço muito Obrigado, obrigado, que a obrigado. gente cresceu nos últimos 2 anos aí, né? Porque hoje fica tudo mais fácil, porque a gente tem tudo na mão, a gente vê no detalhe os números, né? Então foi o que eu falei, Guilherme, pega o DRE dos últimos 6 meses. Pô, você tá. Guilherme já estava em home office, porque meu filho tem uma asma muito pesada, ele ficou muito assustado no dia 13 de março. Ele se trancou em casa, que ele falou, pô, se eu pegar esse troço, eu morro. Porque ele vive com bombinha, botando a bombinha na boca, não consegue respirar. Então, um coronavírus para ele seria mortal, né? Então, eu falei, senta aí, vai estudar o DRE dos últimos 6 meses e projeta o que vai ser o nosso DRE em abril. Ou seja, faz uma projeção. Qual é o cenário? Então, a gente projetou abril com 50% das vendas de janeiro e redesenhamos toda a estrutura de custo fixo da empresa, de despesas, e a gente está trabalhando para isso, ou seja, para que a empresa fique em pé e que a gente consiga pagar todos os compromissos que a gente renegociar para abril e ver um novo cenário, né? Porque esse novo cenário que eu estou vendo aí para o final do ano é que a gente vai vir para 50% do que a gente era. E eu acho que quem conseguir hoje, obviamente tem segmentos, por exemplo, o segmento de delivery vai estar muito bem, de supermercado vai estar muito bem, de farmácia vai estar muito bem. Mas os segmentos afetados, que conseguirem vender 50% do que vendiam, eles estão bem, Também. né? O, o, Porque, por é, exemplo, paralelamente a isso, Marcelo, você sabe que eu tenho uma atividade no lado turístico, né? De turismo, pousada. A nossa pousada, a perspectiva é faturamento zero nos próximos 6 meses. Quer dizer, esse segmento está arrasado. Enquanto que a construção civil está indo, as obras vão eu fiz, continuar, não vão eu fiz, parar. eu fiz uma live esses dias com um cara que tem uma rede de pousadas, né? E ele tem um canal no Instagram que ele fala para donos de pousada. E aí, assim, a recomendação é, cara, se a propriedade é tua, se você fez um bom verão, porque depende, se você principalmente for pousada de praia, se fez um bom verão, o dono de pousada de verão já está acostumado a faturar 3 meses do ano para segurar o ano inteiro. Então, não Entendi. é novidade nenhuma. Se prepara agora para quando chegar o próximo verão, né? Agora, se o Mas imóvel não é imagina a teu, galera de Campo Jordão, né? Que faz no que inverno. o verão deles é no inverno, né? E aí eles vão ter que negociar, sentar no caixa, olhar. É o que todo mundo está Foi. fazendo de uma maneira ou de outra. José, deixa eu só falar um negócio, daqui a pouco a gente continua. Deixa eu só falar uma coisa para quem está assistindo. Eu vi algumas perguntas aqui, né? Mas eu vou pedir para colocar a pergunta. Tem uma caixinha de pergunta aí. Quando você colocar a tua pergunta, se vocês colocarem a pergunta na caixinha da pergunta, fica mais fácil para. Eu vou deixar os 20 minutos finais. A gente está indo para os 30 minutos finais. Vou deixar os 20 minutos finais para a gente responder as perguntas. Mas coloque as perguntas na caixinha de pergunta, porque aí vai ficar mais fácil para a gente administrar as perguntas e não deixar as pessoas sem respostas. Então, eu vou pedir para fazer desse jeito. Deixa eu te contar uma história, Josélio, que eu contei hoje de manhã, na live que eu fiz de manhã. Não sei se todo mundo estava na live de manhã, eu contei essa história. E aí, quando eu vejo essa história, eu olho e falo assim, cara, eu tô vendo várias empresas nesses cenários, né? Quem tem filho conta história para criança, né? Qual pai que nunca contou história para os filhos, né? E as histórias são as histórias tradicionais. Então, a Marcela, eu acho que para Manu eu contei muito poucas vezes essa história, mas para Marcela eu contei muitas vezes, que foi a história dos três porquinhos, né? Então, eu contava a história para Marcela assim, eu falava assim, filha, tinha os três porquinhos, aí eles cresceram, a mãe deles mandava eles saírem de casa e viver a vida deles. Aí os três saíram, foram lá e falaram, então vamos construir nossa casa. O primeiro porquinho, ele queria brincar, queria se divertir, ele era meio fanfarrão, ele foi lá, pegou palha, juntou palha, montou uma casinha de palha rapidinho, a casa dele estava pronta e lá estava ele brincando, né? O segundo porquinho, ele foi lá e fez uma casinha de madeira. Demorou um pouquinho mais para fazer, ele fez, deu uma caprichadinha, ficou bem melhor do que a casa do primeiro porquinho, e logo, logo ele estava brincando. E o terceiro porquinho estava ali, ó, furando o chão,
metendo alicerce, fazendo os fundamentos da casa, levantou as paredes de tijolo, levantou as colunas de concreto, bateu as vigas e fez a casa. E durante um ano inteiro, os irmãos dele brincando, 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 e ele fazendo o trabalho de fundamento, né? Trabalhou nos fundamentos daquela casa. Aí beleza. Aí um belo de um dia ele terminou e falou, ufa, vou poder brincar com os meus irmãos. Aí ele foi lá brincar com os irmãozinhos dele, com os outros porquinhos. E aí quando ele mal começou a brincar, o lobo mal aparece. O lobo mal. Aí saíram correndo, saíram correndo, saíram correndo. Cada um entrou na sua casa. Aí o lobo mal foi na primeira casinha, foi lá, bateu toque, toque, toque. Aí o porquinho falou, quem é? Ele falou, é o lobo mal. Ele falou, o que você quer? Eu quero entrar. O porquinho falou, não, não vou deixar você entrar. Ele falou, então eu vou soprar até cair. Aí o porquinho falou, então sopra. Aí o lobo mal foi lá e a casa caiu. E o porquinho saiu correndo, o porquinho da casa de madeira abriu a porta, ele entrou e fechou a porta. Aí, e o coração disparado, né? Aí o lobo mal foi lá, bateu na porta, toque, toque, toque. Quem é? É o lobo mal, deixa eu entrar. Não, não vou deixar, então vou soprar até cair. Ah, pode soprar. Aí o lobo mal foi lá e não caiu. O lobo mal foi lá, pegou mais ar, pegou mais ar. Caiu tudo. Caiu tudo. Os dois porquinhos saíram correndo, entraram na casa do outro lobo mal, do outro porquinho. Aí eles entraram na casa do outro porquinho, o lobo mal foi lá, bateu toque, toque, toque. Quem é o lobo mal? O que você quer? Quero entrar. Não vamos deixar, então eu vou soprar até cair. Ah, pode soprar. E o lobo mal sopra, 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 sopra. Já tinha perdido o fôlego e nada da casa cair. Aí o lobo mal vai lá, sobe na chaminé e fala, vou descer pela chaminé. Vou descer pela chaminé. E aí os porquinhos foram lá, cataram um caldeirão e colocaram água quente, ferveram o caldeirão. Quando o lobo mal caiu, ele caiu no caldeirão. E aí os porquinhos fizeram sopa de lobo mal e comeram o lobo mal, né? Então, era assim que eu contava a história para Marcela, era assim que eu contava a história para Manu. Mas se a gente usar essa história, se a gente usar essa história, é o que aconteceu com as empresas, né? Os caras constroem a empresa naquela loucura no dia a dia e não dá atenção para os fundamentos. Então não tem DRE, não tem KPI, não tem um processo de contratação ajustado, não tem a meta, não tem a liderança, não tem o controle dos funcionários para ter aquela base sólida, né? Então vem um ventinho, tem uns caras que no primeiro vento vai embora. Tem uns que faz uma casa um pouquinho mais ajustadinha, né? Ele tá ligado em algumas coisas, tem um processo de venda mais ajustado e não sei o quê. Mas quando vem, né, um ventinho um pouco mais forte, vai embora. Aí quando vem uma empresa que tem os fundamentos, que está sólido, não que ela não sofra quando vem isso, porque o que está vindo aqui é um tsunami, na verdade, né? Mas quando vem essa empresa, ela aguenta o negócio e aí ela faz da tempestade. O José, eu acho que travou, não sei se está me ouvindo, mas a audiência está ouvindo, né? E aí você pega a tempestade e faz alguma coisa, faz uma sopa da tempestade, e aí é onde o José saiu, porque provavelmente ele caiu, né? Então, para você que está ouvindo a gente, daqui a pouco ele está voltando aqui, eu chamo ele de novo. Para você que está ouvindo a gente, quando o Josélio, na verdade, quando o Guilherme chegou no EAG em 2016, a gente começou a trabalhar isso, depois veio a Helena está aqui assistindo a live, a gente foi intensificando, fez todo o código de cultura, criou a cultura, definiu quais eram os princípios dessa empresa, né? Você viu que ele falou dos cinco princípios, dos 5 valores, né? Então, resultado, agressividade, velocidade, reconhecimento, e ele tinha falado um outro, né? Reconhecimento, e ele falou mais um que agora me fugiu de cabeça. E ele ajustou toda a parte financeira, ele usou toda essa agressividade para bombar o caixa dele, e ele vem trabalhando isso nos últimos meses. Quando chega uma crise dessa, às vezes ninguém está preparado para uma crise dessa, porque vai ser uma crise difícil de enfrentar. Mas olha só como ele agiu. Ao invés de retrair e ficar parado, ele falou: quais são os nossos princípios? Resultado, agressividade e velocidade. O que a gente vai fazer? Cara, em vez de você ligar. Porque uma coisa que o empresário tem que entender é que ele não controla o sim do cliente. Ele não controla se o cliente vai falar sim ou não na hora de comprar. Mas ele controla todas as ações que precedem o sim. Então, quais são as ações que precedem o sim? Tenho que gerar lead. O marketing está gerando lead, 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 lead. E eu estou medindo, estou vendo esses indicadores. Estou vendo quanto eu gasto, qual o custo por aquisição, quantos leads eu gero todo dia. Gerei os leads, eu tenho que distribuir eles para os vendedores. E aí os vendedores têm que ligar. Para quantos caras você está ligando todo santo dia? E ele está ali naquele KPI olhando quanto está ligando, ligando.
Não é só ligar. Quando você liga, você tem que fazer uma proposta. Para fazer a proposta, tem que entrar no sistema e fazer a proposta. E eu estou vendo quantas propostas aqueles caras estão mandando todo santo dia, todo santo dia. E da proposta que esse cara faz, ele tem que sair uma venda. Eu estou vendo quantas vendas esse cara está fazendo todo dia. Porque eu não tenho certeza do sim do cliente, mas eu tenho certeza de controlar todo o processo. Sabendo disso, porque ele já tem esse processo todo desenhado, e já tem essas KPIs todas prontas, ele atua muito forte. Ele atua muito forte em controlar esses KPIs. E aí o que acontece? Quando vem o problema dele, como o processo está ajustado, ele olha e fala, quais são os meus valores? Resultado, agressividade e velocidade. Ele olha para os KPIs e aumenta. Fala, ó, então vamos gerar mais lead, vamos ligar para mais pessoas, vamos gerar mais propostas, porque eu sei que a conversão vai ser menor. Mas aí ele consegue, diante de um cenário, entender e continuar performando, porque foi o que ele falou, a construção ainda não parou, né? Os prédios estão sendo construídos, as grandes obras estão sendo realizadas. Então, ele está fazendo isso. Né? É que você caiu, José, eu estava Isso. complementando, né? Eu estava complementando aí o que você falou, né? De KPI, olhar o KPI, Sim, entender sim. o Eu, resultado, eu peguei uma bater. parte, eu peguei uma parte. Tá tranquilo. Você quer complementar alguma coisa aí? Sabrina está aqui. Oi, Sabrina, tudo bom? Tudo bem, amor? Não, olha só queria complementar uma coisa. Na versão moderna dos três porquinhos, tem quatro porquinhos. Tem quatro? Me fala quatro, que esse É, eu não pelo sei. seguinte, a dama do gesso aí, que conhece do steel frame, está aí, né? O Fábio Furtado Tá também aqui. está aí. E aí eles já falaram aqui, olha, tem a casa de steel frame. Porque o que Ah, acontece? tá. Quando deu um terremoto, a terceira casa do porquinho caiu, porque a casa de tijolo cai com terremoto. E a única casa que ficou em pé foi a do quarto porquinho, que era de steel frame. Quem está assistindo aqui Gostou, não né, tem. Helena? Minha filha que Gosto. conta essa história aí. A Ah, dama que do gesso que legal. conta essa história. Legal. Para quem chegou agora, para quem está ouvindo aqui, o José ele trabalha no ramo da construção civil. Ele vende produtos para construção a seco. Então, ele vende drywall, placa de gesso, tudo que é ligado à construção a seco. E eles são os maiores especialistas em steel frame do Brasil. Né? Só para você ter uma ideia, em termos de implantação de obra, de técnicas para fazer isso, eles dominam a tecnologia no Brasil. Não tem ninguém que domina a tecnologia dos steel frames quanto eles. Então, por isso que a quarta casa é uma casa de steel frame e realmente é uma tecnologia diferenciada para a casa. Ela tem aí muitas vantagens. Velocidade, né? Construir uma casa de steel frame é muito mais Velocidade, é rápido, isso aí. um prédio, né? Velocidade, design, fica mais bonito construir de steel frame e ela é resistente a furacão e esse tipo de coisa. Bacana, gostei da Terremoto. piada, gostei. Terremoto, furacão e esse tipo de coisa. O Marcos perguntou de onde a gente é. Eu sou de Floripa, José é do Rio de Janeiro. Tem várias lojas aí no Rio de Janeiro, mas hoje ele está em Petrópolis, na pousada dele de Petrópolis. Ó, aí tem uma pergunta ali. O pessoal está dando parabéns. A Deram até uma Sabrina está indicação de reclamando para remédio eu aqui. dizer que ela é minha filha adotiva, viu? Um Sabrina, beijo, Sabrina Sabrina. querida, Um que beijo. legal. Que legal. Ó, a própria Helena perguntou aqui, qual que é a visão do mercado de... Ó, é interessante essa pergunta. Qual que é a visão do mercado de trabalho? Não é do mercado, é o mercado de trabalho depois do corona. Vai mudar tudo mesmo? O que você acha disso, José? Eu vou falar o que eu acho, mas quero saber o que você acha. Olha só, eu acho que vai ser um grande impulso para aumentar o trabalho em home office. Por exemplo, lá na empresa, a gente tem pessoas que estão tendo um melhor resultado em home office do que trabalhando presencial. E tem outras pessoas que não se adaptaram. Então, vamos falar em vendas, né? Eu tenho vendedor que está vendendo mais em casa do que na loja. E eu tenho vendedor que está em casa pedindo, pelo amor de Deus, para voltar para a loja, porque ele não consegue foco para trabalhar em casa. Então, vai abrir uma oportunidade muito grande para quem tem foco e disciplina, né? Plagiando o nosso ministro da Saúde aí, que eu estou virando fã do cara, o cara é bom. Quem tem foco e disciplina vai realmente mudar a vida e vai poder trabalhar em casa. Porque se você tem o foco de acordar 6 horas, vai malhar,
toma um café, faz a barba, senta às 7h30 e começa a trabalhar e vai firme até às 6 horas da tarde, você tem um desempenho muito melhor, você trabalha focado. Então, isso vai mudar no mercado de trabalho. Algumas atividades vão ficar trabalhando realmente em home office. Eu acho que vai ser a gente vai ver uma mudança muito grande. O e-commerce vai vender mais. Aí, pensando na Sabrina, eu acho que a gente tinha apenas 6% de tudo que era comercializado no Brasil era no e-commerce. Então, eu acho que esse percentual vai subir muito mais. Entendeu? É a visão que eu tenho. É. Mas eu As vejo pessoas também muito ficando em casa desemprego, tá? as pessoas ficando em casa muda o comportamento delas, né? Mudando o comportamento, muda o jeito de você vender para essas pessoas. E isso é muito importante. A gente tem que entender que muda-se o jeito de vender para essas pessoas, porque a dinâmica de vida delas mudou. E quando a dinâmica de vida delas muda, né, muda o jeito de se vender e o jeito de se chegar nessa pessoa. Você acha que vai ter desemprego, ô Josélio? Eu acho que sim. Até o final do ano vai. Vai quebrar muita gente, Marcelo. Porque o que Vai. acontece? Foi o que eu comentei. Eu adotei a estratégia de sentar no caixa. Não sai dinheiro. Tem que segurar mesmo para a gente priorizar as pessoas. O que a gente assumiu? Primeira coisa que eu fiz foi eu gravei um vídeo, mandei para a Fez o equipe, fiz assim, vídeo, ó, eu vi o vídeo, foi isso. fantástico. Eu passei para as pessoas, falei, olha, o salário do mês de março está garantido. E ontem a gente pagou o salário de todo mundo recebeu, ninguém ficou sem salário, garantido, entendeu? Então isso é importante. E aí agora abriu um novo mês. A gente vai ter que trabalhar duro para garantir o salário de abril, que vai ser pago no iniciozinho de maio, né? Mas a gente tá bem, a gente está seguro, está firme e trabalhando para isso. A gente está bem centrado, a gente está com bastante foco. Entendeu? É. Eu acho que isso aqui é importante. Nesse momento é. Agora, o cenário mundial vai mudar, eu acho que vai mudar. Vamos ainda. A gente está cedo para a gente falar, né? Quanto tempo a gente vai ficar trancado dentro de casa? Nem eu sei, você não sabe, É, nem o ministro sabe. é assim, ó, qualquer coisa é achismo, né? Qualquer coisa que eu falar aqui é achismo. Eu não tenho bola de cristal, não sou o dono da verdade. Qualquer coisa nesse momento é achismo. Mas sabe o que eu acho que vai mudar uma coisa no mercado de trabalho? Eu acho que as pessoas vão dar mais valor para o trabalho. Eu acho que as relações entre patrão e empregado vão mudar. Porque é lógico que a gente, como dono de empresa, a gente tem um viés para a gente pensar sobre essa relação. Assim como os funcionários têm um viés deles para pensar nessa relação. Mas o que acontece? Como vai ter muito desemprego e vai ter muita empresa quebrando, ninguém gosta de ver muita empresa quebrando. Uma coisa é a economia estar ruim, outra coisa é você ver muita empresa quebrando. Ninguém gosta de ver as Sim. empresas quebrando. E as pessoas vão ser, muitos colaboradores que hoje, porque infelizmente no Brasil, a gente tem uma legislação trabalhista de 1940, que ela não é uma legislação que ela atende o momento atual da dinâmica econômica. Ela atende um momento que era a dinâmica econômica de 1940 e que, sobre a minha perspectiva, ela não faz o menor sentido, tá? Sobre a minha perspectiva. Então, o que acontece? Eu acho que a própria legislação trabalhista vai ser menos engessada, ela vai favorecer o emprego, porque uma coisa que os empregados não entendem é que a legislação trabalhista de hoje, ela não favorece o emprego. Por que ela não favorece o emprego? Porque é caro contratar e é caro demitir, certo? É caro contratar e é caro demitir. Então, ela não favorece o emprego. A legislação trabalhista só vai favorecer o emprego se quando o empreendedor resolve empreender, estou falando dos empreendedores responsáveis, dos empreendedores sérios, porque nem todos são. Tem que ser fácil contratar e tem que ser fácil demitir, no sentido de encargos financeiros, esse tipo de coisa, né? Então, o governo, para gerar emprego, ele tem que facilitar a contratação. Ele tem que facilitar a contratação e tem que facilitar a demissão. Então, para gerar muito emprego, o governo vai ter que fazer isso. E aí eu acho que a legislação vai mudar. E a legislação mudando e as pessoas ficando desempregadas, porque eu acho que vai ter muita gente desempregada, as pessoas vão dar o real valor para o trabalho. O valor que o trabalho tem. Por quê? Porque o brasileiro, ele foi educado, diferente do americano. Eu tenho um amigo que abriu um restaurante nos Estados Unidos, ficou 6 meses e fechou.
E aí eu falei, tá, cara, eu não vou falar aqui o nome, mas é uma rede de restaurante muito famosa no Brasil, uma rede que cresce demais. Eles abriram um restaurante lá nos Estados Unidos e não deu certo. E aí eu perguntei para ele o que deu errado. Ele falou, cara, primeiro que adaptar o cardápio à cultura local, esse tipo de coisa, foi uma dificuldade. Segunda dificuldade foi gente. Ele falou assim, ó, nos Estados Unidos, o funcionário, se ele não estiver feliz com o trabalho, ele chega para você e fala assim, cara, hoje é meu último dia, beleza? Ele trabalha aquele dia, recebe aquele dia e vai embora. É assim que funciona. Então, ele fala, o patrão nos Estados Unidos, ele tem que tratar mais muito bem o funcionário, porque o funcionário simplesmente chega de um dia, não tem aviso prévio, não tem multa, não tem rescisão, não tem nada. Ele chega e fala, cara, hoje é meu último dia, eu vou trabalhar, no final do dia você me paga e ó, vou embora. E aí você ficou na mão. E você ficou na mão, como que você faz para arrumar outro? No Brasil, a relação trabalhista, ela causa um negócio assim. Meu, se o cara não tá feliz, ele, ele não chega e fala, hoje é meu último dia, eu vou embora. Ele fica ali porque ele fica pensando, ah, se eu sair eu perco meus direitos. E aí você tem toda uma relação que não funciona. Aí ele fica lá performando com baixa performance, né? Toda essa situação que a gente que é dono de empresa, a gente sabe. E isso é ruim para os dois lados. E a pessoa não dá o devido valor, que é o valor que tem que ser dado para o trabalho. Nem o patrão, nem o empregado. Mudando as relações de trabalho e as relações de trabalho. Porque assim, ó, no final do dia, a gente precisa do cara trabalhando, entendeu? E se o cara chega de manhã e fala, hoje é meu último dia, tchau, vou embora, não tem aviso prévio, não tem penalidade, não tem multa, não tem nada, a senhora fala, e agora? Ferrou. Então, tanto o empregado, o patrão valoriza mais o colaborador, porque ele tem muita liberdade, ele é dono da vida dele, como ele valoriza mais o trabalho, porque também não dá para ele ficar pulando de galho em galho, porque vai ser difícil. Então, eu acredito que o ser humano vai valorizar mais o trabalho do que valoriza hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Aconteceu um caso aí. Ah, a pessoa está em home office, aí está em home office e pega e fala assim, cara, minha internet não está funcionando. O famoso migué. Ah, minha internet está ruim, não dá para trabalhar, não trabalhar. Tá, legal. Então eu vou montar a estação de trabalho lá no escritório, porque a gente tem algumas pessoas trabalhando no escritório, com todas as seguranças, todas as condições de segurança. A gente tem algumas pessoas trabalhando no escritório. Isso numa outra empresa minha. Não é no EAG, não. Na Luma. Falou, tá, vou montar a tua estação de trabalho, você vai lá trabalhar. Ah, mas eu vou lá e eu corro risco, e tem o coronavírus. Cara, então eu vou te colocar de férias. Não, mas eu não quero ficar de férias porque não sei o quê. Fala, cara, é assim, ó, eu tô garantindo o teu emprego, certo? Você não tem internet para trabalhar em casa. Você não quer ir trabalhar na empresa, então eu vou te colocar de férias, porque você vai ficar trabalhando sem produzir nada. Aí ela viu, porque férias é. Férias trancado em casa é uma coisa, né? Bom, logo, em dois minutos de conversa, a internet voltou a funcionar. A internet voltou a funcionar. Então, o que eu estou falando, as pessoas não dão valor no emprego porque o emprego literalmente é fácil no Brasil. Oi, meu amor, eu também te amo. Manda um beijo aqui pro tio, ó. Tio Josélio. Fala aí, tio Josélio. Oi, amor. Perdi o churrasco aí na sua casa, hein? Ah, eu fiz um churrasco hoje, tava muito bom mesmo. Eu adoro churrasco do pai. Você adora churrasco, pai? É o melhor do mundo, não é? Só não teve linguiça. Hoje não teve linguiça, mas Nem pujar. teve uma salada deliciosa, um arroz gostoso e uma carne linda, né? Sim. Deixa o papai continuar na O que live eu mais aqui. gostei foi a carne. Deixa o papai continuar na live, tá, amor? E tomate, né? E tomate. E a salada, né? É. Então, ô Josélio, eu acho que as pessoas vão dar muito mais valor para o trabalho, porque vai ter um índice de desemprego muito grande. Eu acho que a relação de trabalho pode ser que mude. Pode ser que mude. Eu acho. O governo vai incentivar a geração de emprego, quer dizer, ele é obrigado a incentivar a geração de emprego. Só que para incentivar essa geração de emprego, ele vai ter que mudar um pouquinho a nossa CLT. É o que eu acho. Não tenho bola de cristal, não sei dizer, tá? Mas eu acredito nisso. Acho que as pessoas vão dar mais valor para o trabalho, porque nem todo mundo dá. Tem algumas perguntas aqui, ó. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Ah, é que tinha caixa de pergunta, né? E olha só que pergunta legal. Como montar um comitê de crise? O Gilson perguntou. Que bacana. Eu montei um, você montou. A gente montou no Mastermind, eu montei vários, né? Você quer falar um pouco sobre como montar um comitê de crise?
Você quer que eu fale sobre isso? Olha, eu acho que... olha só, primeiro... Você montou o comitê de crise ou não? Olha só, o que a gente fez é o seguinte, a gente pegou as pessoas que têm uma liderança mais forte na empresa, a gente discutiu qual era a estratégia para a crise e a gente vai chamando alguns líderes. Então, por exemplo, o comitê de crise nosso fui eu, Marcelo e Guilherme. E a cada assunto específico, a gente chamava, olha, vamos chamar a Priscila, que é gerente RH, para discutir como é que a gente vai cuidar dos nossos colaboradores. Tratamos esse assunto, tá? Mas foi sempre nós três decidindo o que a gente ia fazer no dia seguinte. Foi o caminho por aí. E chamando as lideranças de cada área específica. Olha, no financeiro, vamos chamar a pessoa, o gerente do financeiro. Na logística, vamos chamar o gerente da logística para discutir o assunto. Ou seja, chegamos nós três, fechamos o comitê e a gente ia chamando cada um de alguma área específica. Ok? Foi isso que a gente fez. A gente fez assim, José. Três diretores, vamos pensar assim. A gente fez assim, ó, a gente chamou de sala de guerra, porque na verdade é uma verdadeira guerra, né? Sim. A gente chamou sala de guerra. Então, na Luma, o que a gente fez? Usou um aplicativo que chama Microsoft Teams, colocou toda a gestão lá, e aí o que a gente vai fazendo? A informação ela está circulando com muita velocidade. Ah, tá. Tá bom, depois eu vou ali brincar com ela. Tá bom. Mas você tá brincando com a Lisa? Então tá. Tá. Filha, o papai já vai. Pulou. Mostra pra Marcela, daqui a pouco o papai vai aí, tá, meu amor? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ai, essa minha filha é uma figurinha, né? É impressionante, ela é uma figurinha. Então aí, assim, ó, o que a gente fez? A gente montou isso porque tá todo mundo home office, né? Então a gente montou isso no negócio, a gente deixa bloqueado três datas. Segunda, quarta e sexta, agora a gente mudou para segunda, quarta e quinta. A gente deixou bloqueado 3 datas. Por quê? Porque de acordo com o tipo de informação que sai, a gente tem que agir rápido, né? Então, por exemplo, saiu lá a primeira MP do trabalho, né? A gente agiu rápido em cima da primeira MP. Então, pode colocar de férias, mesmo se não tiver férias vencidas e não sei o quê. A gente olhou e falou, quem a gente vai colocar de férias? Pum, 21 pessoas a gente já colocou de férias. A única coisa que a gente não fez foi demitir ninguém nem suspender contrato de trabalho, porque o nosso compromisso é com as pessoas. As pessoas que estão ali com a gente o tempo inteiro. Quem a gente já tinha que fazer, tirar, a gente já tirou, né? Mas o nosso compromisso é com essas pessoas. Aí a gente colocou o comitê de guerra para falar assim, como vai ser a operação home office? Porque assim, ó, eu tenho um cliente, você conheceu ele, o Carlos, né? Inclusive eu tive um call com ele muito legal, o Carlos da Uba Box de Minas Gerais. O que o Carlos fez? O Carlos ele estava mais preparado que todo mundo. Ele falou o seguinte, ele falou, como ele importa da China, ele falou, quando começou na China, eu comecei a perguntar como que estava a coisa lá, porque eu tenho relacionamento com os chineses. Como eu vi que o negócio estava feio, eu comecei a me preparar aqui, né? Quando eu vi que eu ia para o aeroporto, eu vi aqui no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto internacional, eles estavam já com algumas medidas diferentes, né? Eu não percebi isso, mas ele disse que ele percebeu. Ele falou, opa, vai acontecer alguma coisa. Então, o que ele falou? Ele falou que ele começou, sem falar nada com ninguém, o TI dele começou a implementar VPN em todas as máquinas. Ele fez uma pesquisa com todos os funcionários, isso no final de janeiro, para saber que tipo de internet eles tinham em casa, se a internet era boa, se a internet era ruim, se tinha espaço em casa para trabalhar, se tinha escritório em casa, se tinha espaço. Ele fez uma pesquisa com todos os colaboradores quando ninguém falava de trabalho home office. Aí ele mapeou tudo isso, e ele falou, preparou todos os computadores com VPN. Quando o negócio chegou, ele falou, Marcelo, em 24 horas estava todo mundo home office e a produtividade não teve queda nenhuma de produtividade. Aliás, a produtividade aumentou. Não foi meu caso, eu não tinha todo esse preparo. Eu não tinha jogado, sabe? A gente fala que no xadrez você joga com 4 jogadas na frente, né? Eu não tinha as 4 jogadas na frente. Então, quando começou, o que a gente fez? Cara, comitê de guerra, preciso colocar todo mundo em casa, quanto que a gente vai colocar? Sim, quais são os computadores? Então, entrevista todo mundo, vê quem tem internet boa, vê quem não tem,
Quem não tem, manda contratar que a gente paga. Quem tem notebook, leva notebook. Quem não tem é desktop, tem que pegar um carro, mandar levar o desktop, instalar, fazer todo o negócio. É a E aí no mesma comitê coisa. de guerra, e aí no comitê de guerra a gente fez isso. Beleza, passou a primeira parte, que era a logística. Aí agora vamos ficar ligado no que vai vir. Aí primeiro veio o negócio da MP do trabalho. Pô, o que que a gente pode fazer com isso? Saímos e papapá. Aí veio o do crédito. O que que a gente pode fazer com isso? Saiu a informação do crédito, saímos correndo atrás. E do crédito, o crédito não chegou na ponta, tá? O crédito não chegou na ponta. O que que a gente pode Não fazer? tem. E aí a gente fez o comitê. Agora saiu de novo, né? Faz 2, 3 dias saiu uma nova medida provisória. Aí a gente, segunda-feira, comitê da nova medida provisória. Quais são os pontos, o que que tem, o que que a gente vai fazer, quanto que o funcionário vai receber, até para dar uma comunicação para o funcionário que se fizer alguma coisa disso, a gente provavelmente não vai usar nada dessa última medida, porque a gente está mantendo os salários tudo em ordem, a gente não está fazendo nada disso. Mas é bom a gente entender a medida para ver como a gente pode utilizar ela, né? Então o comitê de guerra, ele é Mas, na baseado verdade, nisso, não né? chegou nada ainda, né, Marcelo? Nada É, do que é anunciado chegou ainda. Não tem nada disponível por enquanto, né? mas a gente tem que ficar esperto como que tá, orientar Sim. os funcionários, montar cartilha, montar PDF, não é nem cartilha, porque você não tem como entregar fisicamente. Montar PDF, disparar para todo mundo. Olha o que a gente fez. A gente pegou e escreveu num papel as medidas que nós tomamos, igual medida provisória. A gente escreveu todas, porque eu me inspirei no teu vídeo, que você mandou o vídeo para os seus colaboradores. O que a gente fez? A gente fez uma medida provisória, tomou todas as ações, aí a gente ligou a câmera, eu e o Rogério, gravamos um vídeo falando, olha, a gente veio aqui comunicar o que que a gente vai fazer nesse momento para enfrentar a crise. Aí a gente leu tudo que a gente escreveu, eu agradeci, o Rogério agradeceu, eu fiz um discurso, ele fez um discurso e encerrou. Então o comitê de crise todo dia se reúne. Cara, saiu uma medida provisória tal, a gente analisa a medida, toma precaução. A venda caiu, a gente sente e fala, a venda caiu. Você acredita, a gente está fechando um monte de contrato novo, mesmo com crise e tudo, porque a nossa empresa está mais preparada que os nossos concorrentes, e aí os clientes estão vindo fechando um monte de contrato com a gente. Josélio, a gente tem 2 minutos, né? Na verdade, 1 minuto, tá? A gente tem um minuto. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está vendo a gente aqui? Olha, a mensagem, eu digo o seguinte: no momento, o que a gente tem que fazer é para cima, trabalhar duro, com dedicação, porque o resultado vai chegar e a crise vai passar. Eu já vivi muitas crises, muitas surpresas aí desse Brasil e a gente sempre que foca no Você está travando aqui para mim, José. Não sei se está travando para todo mundo, está travando. Mas até onde eu ouvi o Josélio, ele está falando, meu, a gente tem que focar no resultado e trabalhar duro de maneira inteligente, trabalhar duro de maneira inteligente.